Programa Sociedade Solidária de Volta, hoje falando de Brasília, no Distrito Federal, onde ocorreu o seminário Terceiro Setor, Participação Social e Transparência. O evento foi promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também pelo Conselho Regional de Contabilidade do DF. O objetivo dele foi o de reunir entidades e órgãos de fiscalização para debater sobre como a prestação de contas das entidades filantrópicas pode ser feita de forma cada vez mais fácil, mas também aprofundada. Afinal, é um dever dessas organizações informarem ao público daquilo que tem realizado. No bloco anterior, você já conferiu a opinião do Ministério Público a respeito desse relacionamento entre o poder governamental e também as entidades filantrópicas. Agora, qual é a visão dessas organizações que passam por esse tipo de fiscalização? E mais, dos próprios profissionais da contabilidade, que são aqueles que no dia a dia das entidades têm o dever de produzir essa prestação de contas. É o que você confere agora. Nós percebemos que o que falta na sociedade civil é uma capacitação tanto dos funcionários que atuam diretamente dentro das instituições, como uma capacitação também dos técnicos, executores e analistas que analisam as prestações de conta. Então, existem aspectos que colocam como exigências que jamais deveriam ter sido colocados. E também há uma inflexibilidade vamos dizer assim, na interpretação da lei. Então, a maneira como as pessoas interpretam a lei, elas querem colocar da maneira que ela interpreta, e não como o que fez a lei, o legislador, estabeleceu em seu, vamos dizer assim, no seu cerne. O que ele quis dizer quando ele colocou aquilo na lei? E não, a interpretação é própria. Então, a maneira que o analista vê a prestação de conta é pela interpretação que ele faz da lei, e não pelo que o legislador quis colocar. Então, isso eu acho que é um grande entrave que nós temos dentro das prestações de conta que hoje regem o terceiro setor. Já temos buscado, mas realmente existe, vamos dizer assim, a nível de uma secretaria, vamos dizer assim, e as demais secretarias, elas não veem, então vêm individualizadas as questões. Nós precisávamos realmente trazer isso para um contexto geral, e não um contexto individualizado dentro de um pequeno grupo, vamos dizer assim, uma secretaria específica, e sim para todas as secretarias, que isso fosse visto para toda a sociedade civil. Eu entendo que a sociedade civil hoje, ela recebe muito dinheiro público, nós temos que realmente ser fiscalizados, porque, às vezes, uma instituição séria, ela paga, vamos dizer assim, para aquela que não utiliza os recursos públicos, devidamente. Isso realmente é um problema muito sério para a gente, porque isso prejudica a imagem daquelas que são sérias, mas entendo também que o Estado também tem que ver a sociedade civil como uma parceira. A sociedade civil é uma parceira dele para executar serviços públicos que ele não consegue executar. Então, acho que essa é a visão que tem que ser feita. Com certeza, esse encontro propicia para as organizações a formação, né? Hoje esse é um desafio, o Conselho se vê desafiado também, né, em promover a formação, sobretudo para que as organizações lá na ponta exerçam suas funções com transparência, com qualidade, né, e que os beneficiados, né, sejam crianças e adolescentes com essa transparência, com essa organização, né. Então esse encontro ele tem essa perspectiva de propiciar que os gestores, né, sejam formados para que na base eles atuem com qualidade. As organizações hoje vinculadas ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente beneficiam em torno de 20 mil crianças hoje. A Fundação Cícero Chateaubriand é uma fundação empresarial. E eu acho que, em função até de estar vinculada a um grupo empresarial, a gente tem sempre em mente o profissionalismo, a eficácia das ações, os resultados como sendo um guia para o nosso trabalho. E a gente sabe que, como o Ministério Público, no seu papel, de fazer o velamento das fundações, ele também acaba tendo uma preocupação semelhante, de garantir que as instituições do terceiro setor tenham um trabalho cada vez mais profissionalizado e mais qualificado. A gente, realmente, nosso interesse em apoiar um evento como esse é justamente para reforçar o nosso interesse em fortalecer o setor, em garantir que ele, de fato, ele cresça e seja cada vez mais relevante para o desenvolvimento social, vamos dizer assim, brasileiro,
Então, a nossa ideia é apoiar não só esse, como todos os outros eventos do Ministério ou outras instituições ligadas ao terceiro setor que fortaleçam a atuação da área, qualifiquem seus gestores e dirigentes e também discuta processos e formas mais eficazes de realmente buscar os resultados que eu acho que é uma ambição de todos, né? O objetivo principal é que haja uma maior interação entre os contabilistas, o Ministério Público e as entidades do terceiro setor. Aliado a isso, teremos uma capacitação. Essa capacitação visa um controle patrimonial financeiro das entidades com o objetivo de tornar cada vez mais transparentes as ações com técnica na prestação de contas. Já se passou o tempo que a entidade do terceiro setor via a prestação de contas como uma obrigação. Hoje ela passa a fazer parte da realidade das entidades porque é uma exigência não só dos órgãos fiscalizatórios envolvidos, mas também pela sociedade e pelos doadores. Então, a qualidade na prestação de contas, muitas das vezes, está associada à sobrevivência até da entidade. Eu vejo que a maior dificuldade dos contabilistas não é a parte técnica, essa já recebida ainda na academia e pelo labor diário. A dificuldade maior é da sensibilização e desse aprendizado em poder compreender melhor os gestores da entidade do terceiro setor, que tem uma linguagem própria, uma forma própria de agir. Esse é o ganho que pretendemos dar também para esse programa voluntariado da classe contábil. O seminário Terceiro Setor, Participação Social e Transparência foi um espaço também de capacitação para os presentes, onde especialistas trouxeram dicas sobre como essa prestação de contas pode ser produzida e avaliada de forma cada vez melhor. Nós conversamos com os palestrantes e você confere agora as principais recomendações que eles trouxeram. Foram recentemente editadas as portarias 303 e 304, 2014, da Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT, atualizando as regras relativas às prestações de contas. A última portaria já tinha 10 anos, portanto, uma série de normas se sucederam, é necessária essa atualização. Uma primeira preocupação dessa atualização foi, acima de tudo, simplificar a prestação de contas. O que nós podíamos perceber é que, em grande número de casos, havia uma prestação de contas e muitas vezes ela é extremamente sucinta, sumária, sintética, e era necessário, portanto, uma requisição de novos documentos para complementação daquelas informações que acabavam, na maioria dos casos, atrasando muito a apreciação daquelas contas. Como em muitos casos documentos eram obrigatórios, que as próprias instituições tinham que ter, mas não estavam naquela requisição inicial, decidiu-se incluir esses documentos, sobretudo a RAIS, a prestação de contas para a Receita Federal, no sentido de evitar uma requisição no segundo momento, portanto, já agilizando todos os documentos que seriam exigidos dessas instituições. Aliás, essa é mesmo uma das demandas das entidades do terceiro setor, que elas recebam todas as informações em um único momento e que possam adequadamente se preparar para cumprir toda a atividade de prestação de contas sem burocracia. As portarias 303 e 304 representam as alterações das portarias 445 e 448 e trazem também as alterações estabelecidas pela AITG 2002, que são as normas contábeis específicas para as entidades do terceiro setor. Teve algumas alterações em relação à documentação contábil. O principal foco das portarias é a simplificação da documentação exigida para as prestações de contas. Elas foram elaboradas tendo em vista as alterações das normas contábeis estabelecidas principalmente pela ITG 2002. O que a gente percebe no decorrer das análises é que as entidades elas ainda estão em processo de ajuste da toda a documentação exigida anteriormente pelas anteriores portarias a essas portarias e também as alterações das normas contábeis. Você conferiu algumas das recomendações apresentadas durante o seminário Terceiro Setor, Participação Social e Transparência.
Bom, os temas que foram abordados ao longo dessa edição são muito abrangentes e por isso mesmo nós voltaremos a falar sobre eles aqui no Sociedade Solidária. Você tem dúvidas? Quer saber mais a respeito de algum tópico específico? Então entre em contato com a gente pelo e-mail sociedadesolidaria@boavontade.com ou ainda pelo telefone 0300 10 07 940. O nosso programa hoje fica por aqui. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.